Olha, pessoal, com base nas atuais regras da Câmara dos Deputados, Eduardo Bolsonaro não deve perder o mandato em 2025 por excessos de faltas. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações com a nossa amiga Janaína Camelo. Mas Maria Trindade, como é que você avalia essa articulação e essas manobras que podem ser adotadas pela Câmara na tentativa de segurar o mandato de Eduardo Bolsonaro? Conta aí, meu amigo, como estão os bastidores para isso? Bem-vindo. Pois é, a conversa geral é o seguinte: nem o Eduardo Bolsonaro está muito interessado em exercer a atividade parlamentar. Ele já tirou a licença não remunerada, né, possível pelo regimento, e agora, se ele não marcar presença, ele pode, não é bem caçar o mandato, né? É a extinção do mandato, porque ele continua elegível. A cassação, uma das regras da Lei Ficha Limpa, ele ficaria inelegível. Nesse caso da extinção do mandato, não. Mas, olha, logo em seguida do recesso parlamentar, o recesso parlamentar não tem o que chama efeito administrativo. É o termo que eles usam assim: olha, isso aí vai contar como falta ou presença. E aí o efeito administrativo é redução do salário, né, desconto dos salários, e também conta como falta. Mas nos outros dias não. E quando existem as sessões pelo telefone, Eduardo Bolsonaro pode pegar o telefone dele, tem lá o Infoleg, que é o aplicativo da Câmara, ele vota, marca presença, apresenta projeto, faz tudo através do telefone. E as faltas só seriam através das presenciais. A extinção do mandato se dá na falta durante um período seguido, né? E isso não aconteceu, não pode caçar o mandato. O que me surpreende é esse esforço do líder do PL e do PL para manter um mandato que já existe. Se ele quiser manter, é só ele vir a Brasília, participar de algumas sessões, viajar de novo, enfim. Ele não está querendo o mandato. E existe mesmo esta relação de bastidores aí, porque seria ali um tipo de proteção. Ele continuaria deputado federal e isso faz uma diferença. Vamos ouvir a Janaína Camelo, que já está conectada conosco, que vai trazer as informações para a gente agora. Quais são as possíveis manobras? O que a Câmara está tentando fazer, hein, Jana? Conta aí. Pois é, tanto que a oposição já disse, né, que vai tomar medidas aí legislativas, políticas, para garantir o mandato de Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Mas o que a Câmara, o regimento da Câmara diz ali? Porque essas faltas, a análise dessas faltas, elas só são checadas no ano seguinte, né, no ano subsequente, ou seja, só no ano que vem, isso em março, que a Câmara vai checar ali a quantidade de faltas de Eduardo Bolsonaro e aí sim vai analisar se esse mandato, então, ele perde o mandato e aí entrega essa vaga ali para o suplente dele. Eduardo Bolsonaro, ele tem, Evandro, 21% de faltas nas sessões ordinárias, porque quem perde o mandato por falta é quem faltou a 1/3 das sessões ordinárias. Como o Zé Maria estava dizendo ali, as sessões ordinárias aquelas que são presenciais. Isso não conta ali o período, então, de licença, né? No caso, ele esteve de licença entre março, começou em março, terminou agora no dia 21. Então, começaria a contar novamente a partir da outra semana ali, do dia 4, quando começam as sessões na Câmara dos Deputados, ali no Senado Federal. Então, ele já tem esses 21% de faltas, até tirando já esse período de licença. Então, faltaria pouco ali, inclusive, para ele, se ele realmente não voltar para o Brasil, que é o que ele não pretende voltar, já faltaria pouco ali para ele perder o mandato só por conta de faltas, né? A oposição, como eu disse, já falou no início da semana que está tomando ali estratégias, está definindo ali, elaborando algumas estratégias para garantir esse mandato parlamentar de Eduardo Bolsonaro, tomando medidas ou legislativas ou mesmo políticas, tanto que, inclusive, o líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Faria, chegou a acionar o STF, pedindo ali que o ministro Alexandre de Moraes, dentro da investigação que tem alvo Eduardo Bolsonaro, não permita que ele seja nomeado para nenhum cargo de confiança, de comissão na administração pública, nos estados ou nos municípios, enfim, pediu, inclusive, para que o ministro faça essa recomendação aos próprios governadores. Mas, enfim, essa estratégia ainda está sendo estudada, mas fato é, segundo esse regimento da Câmara, Evandro, que em 2025, nesse ano, por faltas, se for por consequência de faltas, ele não vai ter o mandato dele cassado. Evandro.
Obrigado, Janaína Camelo. Um abraço para você. Ô, Alangani, você acha correta a manutenção do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro? Eu acredito que deva seguir a regra. Se ele estourar o número de faltas e não cumprir essa regra, aí tem a perda de mandato. Não faz sentido também a população brasileira acabar pagando, né, se ele não estiver exercendo, muito embora já tenha tirado essa licença remunerada. Agora, de qualquer maneira, essa preservação num primeiro momento mostra que ele tem ainda alguma força na Câmara dos Deputados, mostra também o espírito de corpo da própria casa. E, Evandro, ele também, concordo com o Zé, não está muito preocupado com isso. Ele já fez uma escolha e provavelmente deverá ficar nos Estados Unidos, até porque o seu retorno para o Brasil, ele teria vida complicada com os órgãos de justiça. Fala, Fábio Piperno. Evandro, eu acho que tem um outro aspecto nisso. Eu concordo com o Alan que tem que seguir as regras, ponto. Eu, nesse sentido, eu sou sempre contrário à quebra de regras por situações específicas, porque isso também é casuísmo. E aí seria péssimo pro ordenamento geral. De qualquer forma, eu acho que aí o outro lado também ganha munição para explorar uma outra coisa. Ou seja, o fato de que um deputado ausente, um deputado que saiu do país lá atrás, quando inclusive ainda não havia processo algum, está querendo ser mantido pela Câmara, pelo contribuinte para não trabalhar. Na verdade, tem isso. Esse é um outro aspecto que tem que ser, lembrado. Agora, se a regra diz que para o mandato ser extinto, é preciso que haja, então, 1/3 de ausências, eu acho que tem que seguir a regra. E se tem, por enquanto, só 21%, então, por enquanto, ele não pode ser cassado. Fala, Bruno Musa, como é que você avalia, né, essa possibilidade de manutenção e concorda com os nossos amigos que, de certa forma, o contribuinte estaria pagando a manutenção de um deputado federal que não estaria exercendo o seu mandato? Então, vamos lá. Nesse ponto, concordo integralmente com eles. Eu acho que tudo que a gente defende aqui, diariamente, vem em manter a Constituição. Infelizmente, a nossa Constituição é completamente subjetiva, então isso gera várias interpretações. Mas sim, qual é a regra? A regra é essa. Agora, claro, vamos lá, eu sou um amplo crítico da Constituição brasileira de 88. Não sei especificamente se essa regra é de 88 ou de algum outro ano. Mas eu acho que eu, por exemplo, que sou contra grande parte dessa Constituição, você tem que lutar por alterá-la das maneiras legais. Mas enquanto ela é vigente, você tem que respeitar essas regras. E sim, se a regra permite isso, eu acho que ela deve ser seguida. Mas também concordo com o Alan, até porque o Eduardo já se pronunciou a respeito disso, pelo menos ele disse, não sei o quanto disso é 100% verdadeiro, e que desde março, quando ele pediu licença, ele não está mais recebendo o salário dele. Até porque agora as contas também estão bloqueadas, sim. Isso eu pelo menos ouvi dele. Então, o meu ponto ouvi dele nas lives que ele faz, claro. Então, o ponto aqui que eu quero dizer é que se a regra permite isso também, que seja seguida da maneira conveniente. Mas acho que está longe de ser a preocupação dele já, né?